Então, boa noite, pessoal. Estamos chegando nos finalmente, né? Como a gente já comentou na semana passada, hoje é o penúltimo encontro desse nosso estudo, o livro Roda da Vida como Caminho para a Lucidez. A gente já está lá no apêndice 1, né? E tem uma imagem bonita de Manjushri, e é a deidade da sabedoria, com a espada flamejante da sabedoria que corta a ignorância, né? E aqui tem um Prajna Paramita na flor que ele segura. Muito bem. Hoje o tema vai ser os quatro pensamentos que transformam a mente e a mandala da lucidez. E, é, de uma certa forma, é uma maneira de apresentar o budismo dentro da linhagem tibetana, né? Então, é como se a gente tivesse já concluído, né? O Lama já passou desde o início, né? Os 12 elos, e aí chegou agora no ponto final do Prajnaparamita com a natureza Vajra, né? Aquela contemplação do espaço, que foi o que a gente fez na semana passada, e agora o apêndice 1 é uma nova forma de apresentar o budismo tibetano, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui, então, o texto, né, para a gente poder fazer as preces, a sadhana, ou sadhana, né, como o pessoal fala. Então, relembrar nossa motivação, trazer de volta a nossa mente, né? Amor. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Transmitir sete linhas. Rom, na fronteira noroeste do país de Ord, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Sidhe. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de daquines. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siddhis. Om Orgen Yogi Nagyam Sam Pema Gesardam Pola Yanseng Chugi Nadrubni Pema Jane Jetsundrai Kodu Kandro Mampe Kur Chechi Jesu Dadru Yi Jinji Lokchu Sheksu Sam Guru Bema Siddhi Jai Nijan Sam Pema Yesar Dampo La Yatseng Chogi Nodru Pema Jame Sudran Kordu Kandro Mante Kormi Chechi Jesu Dandru Ki Jinji Lokchu Sheksu Song Guru Pema Siddhi Urjang Yuji Nujan Sam Pema Gesar Dompu Van Yatseng Jogi Nodru Nim Pema Junme Sheksu Pra Ordu Andro Mampe Kor Chechi Jesu Nandru Ki Jinji Lamchu Shaksu Sam Guru Pema Siddhi Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio.
Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonanda Janchi Bardu Dani Chapsuchi Dagi Jing So Jingpe Sonanchi Drola Benchir Sanje Druparsho Sangye Chodan Sochi Chonanda Janchi Bardu Dani Chapsuchi Dagi Jing So Jingpe Sonanchi Drola Benchir Sanje Drupar Show. Então, vamos fazer um pouco de meditação nessa prática, trazer a mente de volta ao momento presente. Sempre se lembra, né? Coluna ereta, ombros relaxados. Solta toda a musculatura que não seja necessária para sustentar o corpo. Suaviza o semblante, deixa a sua face bem relaxada, os olhos, a língua, as mãos repousando nas coxas. Deixa o olhar bem solto. Faz algumas respirações profundas, lúcidas. E de agora em diante você vai se permitir estar completamente presente. Você não precisa ser arrastado para nenhum tipo de estímulo, pensamento, imagem, som, o que quer que surja, e você não precisa gerar nenhum tipo de aversão. O que é necessário é essa qualidade de clareza para observar o surgimento do pensamento e a sua própria dissolução. Você não precisa fazer coisa alguma, nem lutar contra, nem julgar, criticar, livre de apego ou aversão. Você vai testemunhar os fenômenos, mas não se esqueça de sua própria consciência. Essa é a nossa chave. Manter-se presente, relaxado, a consciência repousando imóvel no momento presente. Completamente aberto, completamente receptivo e totalmente lúcido, cônscio. Então, nós seguimos em silêncio a nossa prática, sem se esquecer da própria consciência.
Nós vamos voltando, retornando, momento presente. Boa noite, pessoal. Quem entrou depois, a gente estava fazendo a prática de Shamatha, tinha feito as preces iniciais. Então, é sempre bom a gente se lembrar, né? Qualquer tipo de estudo que você for fazer, não só dentro do Dharma, mas fora, né? Do seu trabalho, né? O que você gostar de estudar. Se você parar alguns instantes e trazer a mente de volta, vai ter mais clareza, mais receptividade, você vai conseguir penetrar naquele tema de uma maneira mais límpida, né? Então, eu diria, existem dois principais tipos de prática. A gente fala shamatha e vipassana. Shamatha, calmo, repousar, pacificar a mente, tornar ela maleável. E vipassana é uma forma da gente investigar, né, a natureza dos fenômenos, da gente, como é que eu vou dizer assim, perscrutar aquilo que é o que a gente chama de mente e aquilo que a gente chama de fenômeno, né? O mundo visto como externo. E também eu diria que tem uma terceira forma de meditação que a gente pode dizer, existem inúmeras, né, modalidades, mas assim, uma outra grande que seria meditação de bondade amorosa. Então, a gente fazer shamatha e depois fazer um pouco de metta bhavana, você consegue um pouco de silêncio na sua mente. E aí você vai perceber que no teu coração vai ter espaço para gerar empatia, para gerar compaixão, para gerar um altruísmo. E aí você pode junto fazer essa metabávana, né, meditação do amor universal. E
muitas formas de fazer shamatha, sente aquilo que funciona para você, tá bom? O básico é seguir a sua respiração, né? E lembrar sempre que não gere mais tensão na sua mente, né? Então é muito importante observar o pensamento, mas não julgar, não criticar, não lutar contra ele. Conseguir abrir um espaço entre o estímulo e o impulso de querer responder. Esse espaço faz surgir um observador que vê as coisas de maior distância e não fica tão engajado, envolvido, dragado, cooptado por aquela realidade ilusória da bolha que a gente está dentro. Daí a gente consegue ganhar um pouquinho mais de estabilidade e a mente consegue focar naquilo que a gente está interessado, certo? Vocês conseguem perceber, né? Então a gente fez 10 minutos de meditação silenciosa, eu pelo menos sinto como fica mais tranquila a nossa mente, né? Fica mais receptivo, tá bom? Então hoje nós vamos ler lá na página 141, o apêndice 1 do livro. O Lama vai falar sobre os quatro pensamentos que transformam a mente e a mandala da lucidez. A prática do budismo tibetano começa com os quatro pensamentos que transformam a mente. Um conjunto de ensinamentos que constrói a atitude correta para percorrermos o caminho. Esses pensamentos nos retiram de uma condição de inconsciência e inércia e nos permitem entender o potencial positivo de que dispomos. Nos levam a entender a necessidade do caminho e a fonte da lucidez que pode nos ajudar neste caminho. Entre as coisas positivas de que dispomos em nosso caminho está a linhagem de transmissão dos ensinamentos, como uma inteligência viva que se apresenta diante de nós como o Lama. A linhagem se apresenta ainda como formas de inteligência que se manifestam como nossa própria lucidez. Ele vai falar sobre a linhagem. Então, as bênçãos já estão disponíveis para todos os seres. É a devoção que abre o nosso coração para receber as bênçãos. Então, quando a gente encontra alguém, um lama, um professor, um guru, um mestre, e você se sente, como é que eu vou dizer assim, atraído, inspirado, conectado, você sente que aquilo faz sentido, você se alegra com a presença do mestre. Isso é a maior parte do caminho, porque eu estou gerando devoção, então as bênçãos chegam para nós, a gente se abre para aquilo. Quando a pessoa, mesmo que ela seja muito erudita, intelectualizada e saiba de cor e salteado todo o Buda Dharma, se ela não tiver uma gota que seja de devoção, de receptividade, ela não avança. Então é muito importante essa conexão com o Lama, que é alguém que corporifica os ensinamentos. É uma linhagem viva, desde o Buda Shakyamuni até agora, de um mestre para o discípulo, mestre-discípulo. É a linguagem oral e da realização. Não é só alguém acadêmico que tirou um diploma, passou na prova e aí está carimbado que ele sabe de budismo. Não é esse o caso. Lembra, né? O budismo é alguma prática que transforma a experiência, a visão de mundo. E quando a gente encontra alguém que corporifica isso, e a gente se sente inspirado, então a gente entra nesse caminho. Isso é a linhagem. Então, todos nós temos compaixão em alguma medida, nem que seja apenas pelos seres mais próximos, pelo marido ou esposa, pelos filhos ou por um animal de estimação. Às vezes esses são os mais difíceis, né? Mas aqui ele está dizendo que os mais próximos, né? Entendemos que esses seres dependem de nós e que podemos fazer coisas positivas para eles. Sentimos-nos felizes em estabelecer essas relações.
Os seres de sabedoria de qualquer religião naturalmente manifestam compaixão muito maior em termos de intensidade e estabilidade. Eles amam todos os seres humanos. Todas as tradições consideram a compaixão uma qualidade disponível em todos os seres, não propriedade de apenas alguns. Podemos ou não nos ligar a ela, mas a compaixão está presente em nós. Na tradição budista, dizemos que há uma linhagem, ou seja, os seres de sabedoria não só manifestam compaixão, como instruem seus alunos sobre como manifestá-la. Assim, a compaixão é transmitida de uma geração para outra. Quando somos alcançados por uma linhagem compassiva, descobrimos que já temos isso em nós. Não é como um ensinamento de geografia ou matemática, por exemplo. Bondade, amor, compaixão tocam o nosso coração naturalmente porque fazem parte de nós. Esse é o primeiro ponto. As linhagens existem, estamos protegidos e há um processo incessante que transmite a informação. Na forma tradicional do budismo tibetano, dizemos homenagem ao Lama, ou fala Namo Guru, a você que conhece. Simples assim. Existe uma linhagem, existe um Lama, a pessoa que trará o ensinamento. Então é o veículo, é o canal, é quem vai transmitir aquilo. E o mais importante é que ele tenha a realização, ou seja, que ele seja a expressão dos ensinamentos. Não é só alguém que fale, né, que saiba falar daquilo. Não, ele vive aquilo. Então isso é a linhagem. Lembrar que no budismo é muito forte a gente poder se conectar com o nosso mestre, porque às vezes a bondade do mestre, é assim que é vista e dita nos ensinamentos, a bondade do mestre parece que ela é maior do que a bondade do próprio Buda, porque ele está mais próximo de nós, ele nos alcançou. Pode ser que eu visse o Buda como um ser histórico, como assim, uma forma distante, que não fosse transformar a minha realidade. E aí eu encontrei um mestre, um lama, falando na minha linguagem, na minha realidade, e aí aquilo conectou. E aí os ensinamentos, todo o budismo passou a fazer sentido para mim, pela bondade desse mestre. Então aí eu me conectei com aquela linhagem. Ele teve um mestre, por sua vez, que teve outro mestre, isso é a linhagem. Vamos dizer assim, é como se a gente estivesse alinhavando, né, uma sequência até chegar ao Buda Shakyamuni. E antes do Buda, outros Budas incontáveis, todos fazendo a gente acessar o que já está disponível em nós. Então, isso é a linhagem. Então, às vezes também a gente pode cantar só Lamai Keno, Lamai Keno, Lamai Keno, Lamai Keno. No budismo é dito isso. Você pode transformar sua mente só de lembrar do seu mestre. Se você tem uma conexão de coração, você se lembra dele, você já entra numa outra posição de mente. Então, a gente chama pelo lama, né? Calling the Lama from afar. Então, tem muitas preces que chamam assim, que muitos mestres das várias linhagens compuseram. Então, chamando o Lama de longe. O Lama, a pessoa, né, o mestre, ele está só corporificando aquilo que já temos em nós, né? Já é a nossa lucidez expressa. Só que daí eu consigo ver através daquele ser, daquela pessoa, que é inseparável da minha visão. Lembra da coemergência? Então, a conexão com o Lama. Próximo trecho aqui. O aparecimento de um mestre em nossa vida é algo extraordinário. Podemos ter contato com várias linhagens, várias tradições religiosas. E um dia ouvimos alguém e sentimos: é isso. É exatamente o que eu sempre pensei. Aquela pessoa traduz o que temos dentro de nós. Ela nos conecta à linhagem de compaixão com que nos identificamos. Quando encontramos um mestre externo, isso significa que o nosso mestre interior já estava se manifestando. O que não temos dentro de nós não aparece do lado de fora. Então só aparece aquilo que já tem dentro de nós.
começa a surgir, fazer sentido dentro de nós aparecer um mestre. E aí aquilo aparece externamente. Depois de encontrarmos nosso mestre e nos conectarmos a uma linhagem, é aconselhável nos mantermos dentro dela, sem misturar outros métodos. Porém, jamais devemos ser sectários. Não devemos achar que a nossa linhagem é melhor que as outras, que nós estamos certos e os outros errados. Aqui é o Rimé, né? Esse movimento não sectário. Então a gente tem que perceber. Lembra como é que o Dalai Lama falava? Podem sair vários amigos juntos para jantar, cada um pedir um prato e todo mundo sair nutrido. É a mesma coisa nas linhagens ou nas tradições espirituais. A pessoa não precisa comer a mesma coisa que o outro. Então não precisa ser da mesma religião, não é isso? Ou da mesma linhagem. Ao mesmo tempo, por outro lado, é importante que a gente tenha, vamos dizer assim, uma estabilidade dentro de uma linhagem. Vamos dizer que a gente está lá no começo, a gente é adolescente numa nova vida. Surgiu, vou olhar tudo de novo, vou nas várias tradições, eu vou tomar ayahuasca com os índios, depois eu vou cantar com o Padre Marcelo, aí depois eu vou conhecer o Chico Xavier de Valdo Franco, daí depois eu vou. Aí você vai em um monte de tradição. Aí você vai conhecer tudo que tem, vai com o hinduísmo, vai cantar Hare Krishna, vai conhecer muitas coisas. E aí conhece uma, daí encontrou o Dalai Lama, encontrou o Lama Santem, a Monja Coen, quem fizer sentido para você. Aí aquilo tocou seu coração. Fala, cara, é aqui que eu vou mergulhar. Nesse momento, é bom que a gente não fique indo em um monte de tradição. Dá para entender, gente? Porque eu vou ficar superficial, um conhecedor superficial de muitas tradições. E eu não vou mergulhar em nenhuma. Então eu preciso me dedicar. Ao mesmo tempo, de novo, não posso esquecer desse movimento não sectário. Faz sentido isso que nós estamos falando, gente? Se eu for sectário, é aquilo que a gente fala, a minha religião é melhor. Quantas pessoas pensam isso? E a partir daí, quantas guerras não são iniciadas? Então, a gente não pode chegar nesse ponto. Então, a minha tradição é útil e ela cumpre a função para o meu fluxo mental, mas eu não acho que ela é uma panaceia universal, um emplasto Brás Cubas que serve para todo mundo, que vai curar o mundo inteiro. Dá para entender isso, gente? Cada pessoa tem um tipo de mentalidade e que serve um tipo de treinamento da mente, um tipo de religião, uma abordagem, vamos dizer assim. Tá bom? E isso também dentro do budismo. O budismo, às vezes, a pessoa pode achar que é muita diferença, porque muda a cultura e ele vai tomando uma outra roupagem. Mas o Buda é o mesmo. São só métodos distintos para abrir a mesma visão. Uma outra forma que eu me lembrei agora, né? A imagem que muitos mestres trazem. Quando eu vou escalar uma montanha, a montanha tem várias faces. Para eu chegar no cume, ou seja, na visão, eu posso ter que atravessar um rio. Aí eu preciso de um barco. Eu posso ter que atravessar uma floresta. Aí eu preciso de alguém que me ajude a escalar, cruzar dentro da floresta. Eu posso ter que atravessar um deserto, uma geleira. Vocês estão entendendo que cada face, vamos dizer assim, uma montanha enorme que tenha muitas faces. Dá para imaginar isso, essa alegoria? Então, para cada lugar eu não vou precisar de um guia e de um estilo de método diferente. Então, cada tipo de mente precisa de um estilo diferente de prática. Tá bom? Acho que daí ficou mais clara a questão rimê, né, que a gente fala que é o não sectarismo. Aí ele vai falar aqui, então, porém jamais devemos ser sectários, não devemos achar que a nossa linhagem é melhor que as outras, que nós estamos certos e os outros estão errados. É isso, a gente precisa se libertar. No budismo, tomamos o nosso Dhamma como fonte de refúgio, ou seja, é algo que eu posso contar. Isso porque
É ele que abre para nós a mandala de sabedoria, revela o mundo como um ambiente de perfeição onde podemos praticar. Dentro da paisagem da sabedoria descortinada pelo Lama, as coisas fazem sentido e a prática espiritual também. O Lama nos introduz nessa mandala e nos conduz por dentro dela. Esse é o fato mais importante da nossa vida. Por isso existe a tradição de profundo respeito e dedicação ao Lama. Quando a gente fala em inspirar os quatro tipos de devoção, né? Pode ser a devoção pela mãe, pelo amigo, né? Depois pela mãe ou pai, né? Alguém que cumpre o papel de cuidador. Depois a devoção por um rei que pode te ajudar no mundo. E aí depois, por fim, a devoção ao lama, ao mestre, alguém que vai te ajudar não só nessa vida, mas com todas as outras posteriores, né? Então a gente passa a ver o lama como o Buda e o Buda como reflexo da minha própria mente búdica, minha própria natureza primordial se manifestou daquela forma. O primeiro pensamento agora vai falar dos quatro pensamentos que transformam a mente. Vocês se lembram, né? Vida humana preciosa, depois impermanência, depois o karma e o sofrimento. Esses quatro, eles são os inversores da nossa mente. A nossa mente está pegada, fixada, e eles vão transformar, inverter a nossa orientação, vamos dizer assim, né? O primeiro pensamento que transforma a mente refere-se à preciosidade da vida humana. No budismo, os seres sencientes são divididos em seis reinos: deuses, deuses invejosos ou semideuses, humanos, animais, fantasmas famintos e seres dos infernos. Renascer como ser humano é algo extremamente raro, e somente na forma humana temos interesse pelo Dharma, pelos ensinamentos do Buda que levam à iluminação. Os deuses não se interessam pelo Dharma porque têm uma vida muito feliz. Estão por demais distraídos com seus prazeres para se preocupar com a impermanência, com o dia em que suas vidas vão chegar ao fim e eles terão que renascer em outro reino. Os deuses invejosos ou semideuses querem apenas conquistar o que os deuses possuem e superar uns aos outros, né? A competitividade, estão sempre envolvidos em guerras e disputas. Os animais são obtusos, não têm capacidade para ouvir os ensinamentos, a sua única atividade são os esforços pela sobrevivência. Os fantasmas famintos ocupam-se unicamente em tentar suprir suas imensas carências. E os seres dos infernos vivem em completo sofrimento e tortura e não veem por onde sair dessa situação ou nem estão interessados em fazê-lo, se sentem prazer em torturar os outros. Os humanos têm condições de ouvir os ensinamentos porque têm inteligência e estão sempre em busca da felicidade. Como a impermanência manifesta-se em nossa vida a intervalos relativamente curtos, estamos sempre alternando felicidade e sofrimento. É o karma misto do reino humano, o que aumenta as chances de ficarmos receptivos ao Dharma. Então, um reino dos deuses, alguém que está muito bem, que tem muitos méritos, a pessoa que dá tudo certo na vida dela, dificilmente ela para ver o sofrimento dos outros, para pensar no sentido da vida. Aquilo está fluindo, está tudo bom, está gostoso. Ela vai como um rap dela, vai feliz, vamos dizer assim, uma vida quase frívola, assim, né? Agora, se ela tem muita negatividade, uma pessoa que está dentro de uma guerra, né? Uma pessoa que vive dentro de uma facção, é uma pessoa muito assim, que está num momento muito trash da vida dela, da mente dela, ela não tem também como parar para pensar. Ela está tentando, assim, sobreviver ali. Ela vive, ou eu mato, ou eu morro, é o mundo que ela constrói ali. Então, esses são extremos. A pessoa que está lá pagando seu crediário, pagando suas contas, indo trabalhar, pica cartão. Então, ela tem felicidade e também tem sofrimento. Ah, ela recebe uma promoção, ela fica feliz. Ah, dá algum problema, bate o carro, fica infeliz.
Você está vendo como é que é mais favorável para a mente humana perceber isso? Que existe felicidade e sofrimento a todos os instantes, quase. Todo dia a gente passa por um quinhão de felicidade e um quinhão de sofrimento. Tem conforto e desconforto, não é assim? Então fica mais fácil com esse karma misto a gente parar e pera um pouco. O que está acontecendo, gente? Eu preciso aprofundar, preciso ver como é que eu saio disso, né? Então, isso é o reino humano, essa questão de ser mais favorável, né? Mais receptivo ao Dharma. Para que isso aconteça, precisamos de várias condições. A primeira delas é viver em uma era em que haja os ensinamentos. Não devemos pensar que o Dharma exista sempre e em quaisquer condições. Nossa era é considerada muito afortunada porque houve o aparecimento de um Buda. E ele não só deu os ensinamentos, como esses ensinamentos perduraram. Então, na época do Buda, o próprio Ananda, que estava próximo dele, que era o secretário, o primo, ele perguntava: Buda, depois de uma era longínqua, de 5 séculos, de 500 anos, as pessoas ainda vão falar sobre o Dharma, elas ainda vão praticar, e nós estamos 5 vezes isso, então a gente está com 25 séculos, não é isso? Então já faz muito tempo, a gente tem sorte de estar presente ainda. Só que não é qualquer lugar que está presente, isso é uma outra coisa. Então o Buda poderia ter vindo, não ter, o Buda poderia não ter vindo, mas ele veio. Poderia não ter dado ensinamentos, que ele ficou na dúvida. Daí foi lá os deuses, lá Indra, Brahma, por favor, gire a volta do Dharma. E ele resolve dar os ensinamentos. E os ensinamentos poderiam não ter perdurado, mas eles perduraram, chegaram até onde nós estamos. Além disso, nós precisamos ter acesso aos ensinamentos, ou seja, nascer em um local onde eles estão disponíveis. Precisamos ter faculdades físicas, mentais, sociais e ambientais que nos permitam aprender e praticar. Precisamos estar interessados nisso, precisamos estabelecer uma conexão. Nessa hora eu me lembrei agora aqui, né? Então, quando eu era adolescente, eu comecei a buscar o caminho espiritual, isso lá para 98, 99. E aí eu estava no começo da internet. Eu tinha conhecido o Osho, Krishnamurti, tudo por biblioteca, livros que a gente achava, ou alguma livraria esotérica, né? E aí eu vi essa coisa dos mestres. E aí eu fui escrever no Google, me lembro como se fosse hoje, eu já comentei com vocês talvez, né, com outras pessoas também. Escrevi lá iluminação. E aí a hora que eu apertei Enter, aí apareceu spots, abajures, todo tipo de lâmpada. Então, era isso que era na época lá. Eu estava no interior de São Paulo, não tinha nenhum templo ali, não tinha ninguém fazendo meditação, uma coisa rara. E aí eu fui procurar, onde é que está isso? Então, pra vocês verem como que é. Você pode estar interessado, mas pode ser que aquilo não apareça. E eu falava, deve ter um Jesus caminhando entre nós, gente. Não é possível quando eu era adolescente. E daí, por que que foi só naquela época? Tem que ter outros mestres iluminados. Eu pensava isso. Só que aquilo era um absurdo para as pessoas que eu conversava. Eles achavam muito estranho, sabe? Então é isso. Pode ser que os ensinamentos estavam presentes, e aí levou, tipo, em 2000 que eu encontrei o livro do Dalai Lama, da Arte da Felicidade, lá com o psiquiatra. Em 2001 que foi aparecer o Thich Nhat Hanh, um amigo que veio de Campinas, que falou, olha, cara, tem um monge que ele faz meditação caminhando. Ele é vietnamita, cara, olha que maluco. Daí a gente começa a ver, ó, como é que é. Aí você vai se aproximando daquilo, né? Muito bem. E aí vamos seguir aqui então. Então a gente precisa ter acesso aos ensinamentos, né? Estabelecer uma conexão. É interessante observar que no reino humano podemos manifestar as características dos seres de outros reinos, o que inviabiliza a conexão com os ensinamentos budistas. Aqueles bem-sucedidos em seus esforços de sedução, manipulação dos destinos de outros seres e capazes de atingir seus objetivos mundanos autocentrados
com facilidade vivem como deuses, inebriados pela felicidade transitória. Isso a gente pode ver exemplos na nossa vida. São os bem-sucedidos, os vencedores, né? Aqueles extremamente dedicados a esforços competitivos, movidos pela ganância, incessantemente ocupados com objetivos autocentrados, que invejam os deuses e querem derrubá-los, vivem como deuses invejosos, semideuses, né? Asuras, os titãs, sendo poderosos, mas intranquilos e infelizes. Sempre a grama do vizinho é melhor. Então, eu atendo pessoas que ganham 40 mil, 50 mil, e essas pessoas acham que isso é pouco. Elas estão insatisfeitas, elas querem crescer, elas acham que isso é pouco por mês. Então, existe isso, é muito comum. Então, a pessoa vai para Nova York, viaja, tá tudo certo, e aí ela acha que foi ruim porque ela não foi de primeira classe. Vocês estão entendendo o tipo de mente que é? Isso é a mente dos Asuras, e tem sempre olhando o que está faltando, o que que pode, como é que eu melhoro a minha experiência, eu quero crescer, eu quero galgar, eu não quero mais ser chão de fábrica, né? Muito bem, vamos seguir aqui. Aqueles cuja vida é comer, dormir e procriar, com uma visão muito limitada em termos de tempo e espaço, espelham a condição dos animais. Ele está dizendo, então, os humanos que têm um estilo de mente, né? De reino dos deuses, reino dos semideuses, reino dos animais. Aqueles dominados pela experiência de necessidades urgentes, muito superiores aos seus méritos, olha isso. O cara tem necessidades urgentes muito superiores aos seus méritos. Vivem como fantasmas famintos, imersos em sensações de sofrimento, incapacidade e desamparo. Aqueles cuja felicidade parece surgir do sofrimento alheio, e aqueles dominados pelo medo e por abusos vivem a experiência dos seres dos infernos. A vida humana, naturalmente valiosa, torna-se preciosa quando aproveitamos as condições favoráveis do nosso renascimento com a motivação de atingirmos a liberação e beneficiarmos todos os seres. Então, não é toda a vida humana que é preciosa, ela se torna preciosa quando eu faço um bom uso dela, quando ela é algo significativo para nós, né? Então, eu quero me liberar e eu quero beneficiar os seres. Eu sei que a melhor maneira de beneficiar os seres é atingir a liberação. Então eu vou buscar isso. Eu vou me engajar, vou me dedicar. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Vamos seguir para o segundo impermanência. Segundo pensamento, né? Impermanência. A Nietzsche. Aqui o desenho tem um desenho de um cadáver, né? Num caixão, no canto aqui. Muito bem. O segundo dos quatro pensamentos que transformam a mente diz respeito à impermanência. A vida humana é preciosa, mas transitória. Não sei se a gente já parou para pensar, né? Mas a maioria das pessoas sentem que vão viver eternamente. Então a gente precisa parar e olhar que existe a morte e ela pode vir a qualquer momento. Mesmo sendo extraordinária, ela cessa. E as condições favoráveis da nossa vida também podem cessar. O Dharma pode desaparecer na região onde vivemos. Podemos perder a saúde, ser arrastado por outras prioridades, ficar sob o poder de pessoas hostis ao Dharma e, de uma hora para outra, perder a conexão com os ensinamentos. Por isso a gente reza, não, que eu jamais me esqueça disso, que eu jamais perca essa conexão, né? Que a minha vida possa ser útil sempre, em qualquer lugar que eu renasça, né? Que eu jamais me afaste do Dharma. Todas essas coisas podem acontecer devido ao nosso karma. Lembra, karma é ação, né? Aquilo, tudo que tem de condicionamento, de referenciais que vai direcionar a nossa experiência.
A impermanência nos ronda. Até mesmo monges e mestres podem perder a conexão, cometer ações não virtuosas e ser arrastados por negatividades. Os seres humanos existem há cerca de 20 mil anos, que é quase nada em relação aos 5 bilhões de anos do Sistema Solar e da Terra, ou aos 15 bilhões de anos que se atribui ao universo, né, do Big Bang. Nesses 20 mil anos, temos uma história registrada de 5 mil anos de civilização. Então, olha lá, quanto tempo, né? Nos últimos 100 anos, houve transformações dramáticas na humanidade. A nós, tudo parece muito sólido, mas a história que existia até 100 anos atrás praticamente já cessou. Estamos vivendo outros tempos e tudo se passa com enorme rapidez. A impermanência está aí. Por isso, ouvimos a recomendação de praticar agora, imediatamente, pois não temos controle sobre esse processo. A impermanência reforça a importância da nossa vida preciosa e refletirmos sobre o que fazemos e de não perdermos tempo. Nesse sentido, então, a impermanência está sendo usada como uma forma de urgência, né? De trazer para nós essa sensação de urgência. Tipo, pratique, cara. Pode ser que você morra hoje à noite. E se você amanhã acordar, em vez de acordar no seu corpo, acordar numa outra vida, como é que vai ser isso? Então, esse que é o ponto. É claro que a impermanência, ela também é ilusória. A natureza primordial, ela não é impermanente, ela está sempre disponível, sempre presente. A impermanência surge quando eu me fixo a uma identidade, quando eu solidifico uma experiência. A partir do momento que eu cristalizo algo, eu lanço as bases para a impermanência. Dá para entender? Então, se eu falo alguma coisa, isto é assim, ponto. Então, logo, logo aquilo vai girar. Entende? Então, qualquer ponto que eu cristalizar, que eu reificar, a impermanência vai se manifestar. Se eu estiver aberto e reconhecendo a liberdade dos fenômenos, desaparece a ideia de impermanência. Porém, aqui no início do caminho, como ele está trazendo para nós, reconhecendo as bênçãos da linhagem, observando as causas e condições favoráveis da vida humana preciosa, nesse momento, o que ele está dizendo? Toma uma atitude, meu camarada, entendeu? Faça alguma coisa, que a sua vida seja útil. Não fique na inércia de só cumprir um protocolo para ir empurrando a sua vida. É isso? Então, tome uma atitude. Então, eu quero viver de forma mais lúcida, de forma mais genuína, mais sincera, mais autêntica, que tenha a ver com aquilo que eu acredito. Então, é isso. Ele está te clamando por isso. Então, está evocando, né, a tua lucidez, a tua consciência. E aí, por isso que os mestres usam. Às vezes parece meio uma forma meio de aterrorizar o praticante, né? Mas é para dar uma chacoalhada. Saia da sua zona de conforto. É isso. Quando a gente vai contemplar a impermanência. Então, como que a gente pode contemplar a impermanência? A gente pode ver que uma flor cessa. A gente pode ver que os seres morrem. Não é isso? A gente pode ver que o planeta vai também, em um certo momento, cessar, o Sol vai apagar. Então, isso tudo é impermanência. Que um pensamento, ele é impermanente. Que uma emoção é impermanente. Daí eu posso até usar a meu favor a impermanência, né? Vamos dar sequência. O terceiro pensamento, então. Aí é o karma. O terceiro pensamento trata do karma. Temos karmas primários e secundários. Os karmas primários são as estruturas internas, samskaras, lembra lá dos 12 elos, de resposta automatizada e condicionada que inevitavelmente dão origem ao sofrimento. Dukkha. Os pensamentos revelam nossos karmas primários. Então, aonde sua mente está andando, o que você está falando, as histórias que você anda contando, isso é onde anda sua mente, isso é o seu karma, é a sua paisagem. Podemos sonhar que estamos caindo, nos afogando, trancados dentro de uma caixa, que alguém nos persegue ou ameaça. Essas situações aflitivas nos assustam,
Acordamos sobressaltados e relaxamos ao ver que era um pesadelo. Contudo, ao pensar no pesadelo, vamos sentir o desconforto de novo. Ó, só da gente ler, às vezes, essas palavras, a pessoa já fica meio estranha. Afogando, né? Alguém perseguindo, caindo, preso trancado numa caixa. Já começa a dar uma claustrofobia no camarada, né? Então, novamente nos tranquilizamos, então volta aquele desconforto e novamente a gente vai se tranquilizar ao nos darmos conta de que aquilo não está acontecendo. Podemos usar o cinema para fazer uma varredura nos karmas primários. Então, estou olhando as minhas marcas mentais, meus samskaras. Filmes de terror e suspense nos causam calafrios. Aquilo que não está acontecendo, mas o karma primário é acionado e as cenas nos deixam de cabelo em pé. Vocês podem se lembrar lá, quando vocês eram adolescentes e queriam ver filme de terror. Aquilo não dava medo mesmo? Então, porque a gente tinha o karma primário que era acionado pelo karma secundário que era a tela. Entende? O filme não é o karma. O filme é o karma secundário. O karma primário é acionado por aquele substrato, né? Então, aquilo não está acontecendo, mas o karma primário é acionado e as cenas nos deixam de cabelo em pé. Os karmas primários tornam-se vivos quando surgem condições secundárias. Nos filhos, isso é visível quando a mãe diz: arrume sua cama, tome banho. É horrível. Há pessoas em quem o trânsito faz brotar o karma secundário. Vocês se lembram lá do desenho da Disney, do Senhor Volante? Que era, acho que é tipo um pateta. O pateta era desenhado e ele era um cara bonzinho, camarada, ele ia trabalhar, ele ia assoviando, não sei o quê. Ele era um cara assim, de bem com a vida, olhava o passarinho. A hora que ele entrava dentro do carro, ele virava o senhor volante. Ele, ficava xingando as pessoas. Não sei se vocês lembram disso. Então depois vocês podem olhar, tem esse desenho. Então ali, o que que acontecia? Ele tinha um teor na mente, né? Vamos dizer assim, uma estabilidade. Quando ele entrava no carro, e era o trânsito era o karma secundário, acionava o karma primário dentro dele. E aí ele agia daquela forma. Então, há pessoas em quem o trânsito faz brotar o karma secundário. Uma sequência de sinais fechados, um engarrafamento ou motoboys causam um enorme mal-estar. Estamos cheios de karmas primários, que, ao encontrar as causas secundárias, levam-nos a eventuais ações não virtuosas. Por exemplo, brigar com a mãe por deixar o quarto em desordem, ou cruzar o sinal vermelho, ou dar uma fechada no motoboy. Acontece por impulso e gera uma grande complicação. Existem situações gravíssimas, como abuso de crianças dentro de casa, na maior parte dos casos por pessoas da família. Não podemos pensar que essas pessoas sejam negativas, né, em si, por si, né, de uma maneira intrínseca. Elas são da família, há relações positivas. No entanto, existem karmas primários que, de acordo com as condições secundárias, podem dar origem a ações terríveis. Todos nós temos karmas primários e podemos exercer ações negativas se surgirem condições secundárias. Uma vez que a ação negativa foi feita, é de difícil desmontagem. Depois que eu atirei a flecha, não dá para pegá-la de volta. A ação negativa dá origem ao quarto pensamento que transforma a mente. A permanência reforça a importância da nossa vida preciosa, de refletirmos sobre o que fazemos e de não perdermos tempo. Muito bem. Tá indo bem, pessoal? Tranquilo? Estamos contemplando aí, né, os quatro pensamentos que transformam a mente. Então, se você for lembrar, né, do karma, samskaras, marcas mentais, condicionamentos. E aí o karma primário se manifesta quando surgem causas e condições que a gente chama de karma secundário. Você pode pensar assim, não, eu nunca mataria, mas se alguém entrar na minha casa para fazer alguma coisa com a minha mãe, aí eu mato.
Vocês estão entendendo a situação? Então, isso é causas e condições. E aí, então, eu tenho um karma primário. Dá para entender, gente? Então, essa é a sequência, né? Olhamos então vida humana preciosa, o primeiro pensamento, depois a impermanência, Nietzsche, que é o segundo pensamento, o terceiro pensamento, karma, e pelo karma surge o quarto pensamento, que é o sofrimento, dukkha, porque eu estou preso a fixações, a condicionamentos, então eu construo a minha experiência de sofrimento. Então vamos lá na página 146. O pensamento que transforma a mente é o sofrimento. O karma primário não é visto, só se torna visível ao surgirem as causas secundárias. E aí nos surpreendemos com o que somos capazes de fazer. Vemos presos que dizem: Eu não sou assim. A pessoa sofre pelo que fez, tem vergonha, arrepende-se. Aquilo foi o impulso do momento. Na visão budista, por mais grave que seja a ação não virtuosa, não diremos que a pessoa é um monstro. Veremos que seu ato é a manifestação de um karma. Mas, seja como for, o karma se manifesta e surge o sofrimento derivado da ação kármica. Então, ela colhe os frutos. A pessoa plantou aquelas ações, ela vai colher os frutos daquelas ações. Então, mas seja como for, o karma se manifesta e surge o sofrimento derivado da ação kármica. Esta, tendo sido feita, vai conduzir ao sofrimento. Não queremos esse sofrimento, por isso, devemos estar atentos às nossas ações de corpo, fala e mente. Podemos controlar nossas ações, mas não o resultado delas. Então, está além, né? Uma pessoa, quando vai fazer um plantio de sementes, ela vai cuidar daquele lugar, ela vai retirar as ervas daninhas, ela vai regar, só que ela não vai saber exatamente o que que vai acontecer, como é que vai surgir aquele tipo de planta. Então é isso. O resultado das nossas ações está além do nosso escopo. A gente não consegue alcançar a nossa alçada, mas a gente consegue direcionar as nossas ações. Eu me lembrei de uma frase, né, do Guru Rinpoche que ele fala: ainda que a minha visão seja mais elevada que o céu, as minhas ações no contexto de causa e efeito são mais refinadas que farinha de cevada. Então, ele toma muito cuidado com as ações. Tudo que a gente plantar, a gente vai acabar colhendo. Então, que a gente plante boas sementes, né? Evite ações negativas, né? E aí, tendo contemplado isso, os quatro pensamentos, aí fala, cara, não tem saída, eu preciso encontrar algo que esteja além dessa transitoriedade. O que que é isso? Isso é o refúgio. Então, no budismo, nós tomamos refúgio para dispor de um referencial interno seguro, que nos mantenha estáveis e a salvo. Então, mesmo em meio ao caos, às dificuldades, aos desafios, esse é um referencial interno seguro, isso é o refúgio. Essa é a definição ali que o Lama coloca. Um referencial interno seguro que nos mantém estáveis e a salvo, para que não percamos os ensinamentos quando as condições negativas se manifestarem. Então, esse é o nosso referencial. Você está no aperto, está no momento difícil, você vai se. O que que você vai recorrer? A geladeira? Ao Netflix? O que que você... Onde você vai tomar refúgio? Então, você vai tomar refúgio nos ensinamentos. É isso que é o ponto. Então, embora tenhamos a condição humana preciosa e a conexão com uma linhagem de transmissão dos ensinamentos, nossa posição é frágil, pois somos ameaçados pela impermanência e temos a estrutura de karmas primários que podem se manifestar sob certas condições. Na ausência da possibilidade de tomar refúgio, oscilamos. Tomar refúgio significa a capacidade de direcionar a nossa ação dentro da existência condicionada. Então, eu não escapo das bolhas, eu não fujo das bolhas. Dentro delas, eu cruzo com o meu refúgio. É esse que é o ponto. Eu não estou negando o mundo convencional, mas eu não estou abandonando o refúgio. Significa que somos livres do karma e das identidades, que podemos exercer nossa liberdade.
Tomar refúgio em quê? Na natureza tal como ela é, natureza búdica, né? A nossa verdadeira natureza, o espaço, né, da mente. Não é tomar refúgio em alguém, mas na nossa natureza ilimitada. Porém, tradicionalmente, tomamos refúgio em um lama. Acontece que o conceito de natureza ilimitada é por demais abstrato para a maioria das pessoas. Se eu falar para você, tome refúgio no espaço. Como assim, cara? Você está maluco? Eu vou ficar etéreo, voando, flutuando? Que ideia é essa? Eu preciso de alguma coisa concreta. Daí surge o Lama, né? Um professor. A gente falou que a natureza, o conceito de natureza ilimitada é por demais abstrato para a maioria das pessoas. Assim, o Lama é um representante da natureza ilimitada. Por isso dizemos, toma um refúgio no Lama, que é as três joias. Ele é a representação, né, a corporificação das três joias. Quando o lama desaparecer, estaremos refugiados nas três joias. Então, se o lama é de carne e osso, ele vai cessar. Aquela experiência vai cessar. E eu preciso ver o que está além, o que ele está apontando, que são as três joias. Então, não há diferença. Essa é a forma adequada de entendimento. Não tomamos refúgio na pessoa do lama, que é impermanente, que vai cessar, que vai morrer, mas nas três joias, Buda, Dharma e Sangha, que está além de tempo e espaço. E tentamos ver através daquele ser à nossa frente. Se não conseguirmos ver, não há como tomar refúgio nelas. Podemos até criar uma relação pessoal com o lama, mas isso não é refúgio. Refúgio é quando o Buda interno, nossa natureza de sabedoria, começa a aflorar. E por isso, somos capazes de ver as três joias no Brahma. Se não conseguimos ver nele essas qualidades, vemos um ser comum. O lama em carne e osso ajuda porque ele fala, tem maior proximidade. Como temos dificuldade de localizar o lama interno, é necessário o surgimento de um lama externo, que entre em ressonância com a nossa natureza interna. O refúgio no lama externo é o caminho que nos leva ao ponto último da natureza ilimitada. Esse caminho se chama Guru Yoga, a yoga do Guru. Então, a conexão, a união com a nossa verdadeira natureza. Primeiro é um Guru Yoga relativo, que é a pessoa do lama. Depois, esse ponto é o treinamento para levar ao Guru Yoga absoluto, que é com a verdadeira natureza, né? A gente pode chamar de vacuidade, o vazio luminoso, Tathagata Garba, a gente pode falar muitos nomes, Dharmata, Rigpa, né? Não se trata de um caminho de aprisionamento a alguém, mas um caminho que usa a liberdade para atingir a liberdade final. Então, não é uma questão de fidelizar-se, né? É uma questão de utilizar aquele barco que é o lama para atravessar a margem e não deve ficar apegado, deve ir além. No ponto final de Guru Yoga, encontramos o Buda interno, como nossa natureza incessante e sempre presente. Então, olhamos as três joias e tomamos refúgio no Buda, como expressão da nossa natureza, daquilo que não nasce, não morre, que está além de espaço e tempo, nome e forma. Quando nos ensinamentos mais profundos contemplamos isso, vemos esse Buda como a nossa natureza incessante, sempre presente. Como percebemos que ela é incessante? Podemos ter sonhos, aflições, podemos dormir e ter várias situações no cotidiano. Estamos sempre vivendo alguma coisa. Essa é a explicação mais fácil de nossa natureza incessante. O sonho é incessante. O conteúdo do sonho não é o mais importante, né? O que importa é ver o processo luminoso, o processo de atribuição de significados, de identidades operando sem cessar. Isso é uma continuidade. A palavra Tantra é traduzida às vezes como contínuo. Há uma continuidade que é quase fácil de perceber. É claro que precisamos associar essa continuidade à noção de vacuidade. Lembra o vazio dos fenômenos? Os seres, as identidades não existem em si e por si. Elas são impermanentes, elas são interdependentes. Porque é uma continuidade de sonho.
O que experimentamos pode ser pensado de diferentes maneiras, mas estamos sempre experimentando uma versão, um aspecto quase onírico. Estamos sempre no meio de um sonho. É lembrar então da tela do cinema, que eu posso ter muitos filmes diferentes que vão surgindo, que vão sendo manifestos ali, mas depois que cessar aquele filme, pode vir um outro filme, né? Lembra então, né, que nós não somos a construção, mas nós somos a liberdade de poder construir. E a gente comentou isso na semana passada, né? Quem não estava na semana passada, aproveita para assistir então a aulinha, né? Nosso encontro, que era basicamente isso. Como é que era? A gente precisa lembrar do espaço, né? Se eu estou no meio da minha bolha, no meio da minha realidade, que aquilo está muito sólido, preciso lembrar. Tem algo que está além da construção. Lembra? Então, o ator não é o personagem. Ele se manifesta numa peça como um personagem, depois de um tempo como um outro personagem, e assim por diante. Por isso dizemos que toda realidade é luminosa, no sentido de que ela está ligada inexoravelmente a uma interpretação que brota inseparável de nossa estrutura interna. Lembra da coemergência? O mundo externo brota inseparável de nossas estruturas kármicas. Aquilo que brota dentro de nós, vemos brotando fora, por meio de coemergência. Desse modo, percebemos que há algo incessante. No budismo, dizemos que as experiências não cessam com a morte. Outras tradições religiosas dizem o mesmo. Uns vão a julgamento, outros vão para mundos celestiais, outros para o inferno. O importante é que, qualquer que seja o ambiente, há uma continuidade da consciência. Isso é a noção do Tantra, né? Do contínuo mental, né? Há um fio que vai nos levando e que não é interrompido. Então, vamos concluir aqui na página 148. Dizemos que essa natureza é incessante. Estamos falando do Buda em um sentido muito amplo. Essa natureza incessante é luminosa, ou seja, criativa, né? Apresenta sempre diferentes aparências e versões da realidade. Incessante e luminosa, ela não é obstruída e autoliberta. Ela é não obstruída, né? Ela é não obstruída e ela é autoliberta. Ela se autolibera. As obstruções surgem e cessam sucessivamente. São as construções, né? Na verdade, o que obstrui não é a construção, é a fixação à construção, né? Ela é naturalmente desobstruída. Nenhuma obstrução altera sua qualidade básica de liberdade. Ela é não dual, portanto. Então, se a gente for querer trazer um exemplo, né, para facilitar, é como se fosse o céu. O céu é totalmente desobstruído, certo? Não importa quantas nuvens tenham, não importa quantos pássaros voem, quantas aeronaves cruzem, não tem como obstruir o céu, o espaço. Dá para entender isso, gente? E isso é o maior, vamos dizer assim, é o exemplo mais próximo da nossa natureza da mente. E refúgio na mandala do Buda. Nesse ponto da prática, tomamos refúgio no Buda, como a natureza incessante e luminosa. Tomamos refúgio no Dharma, como os ensinamentos do Buda. E tomamos refúgio na Sangha, como uma energia que emana do próprio Buda. Quando meditamos juntos, a mandala se abre e começamos a ver diferente. Então, quem foi fazer um retiro, quem esteve junto num grupo, percebeu que se abre algo, parece que fica diferente, parece que a gente fica mais fácil de ver os ensinamentos. Manter o refúgio é manter essa visão da mandala, onde quer que estejamos. Perder o refúgio significa sair da mandala e entrar em uma paisagem de aflição. Não se trata de uma paisagem física, é uma visão lúcida da natureza incessante, luminosa, inseparável do conteúdo dos fenômenos condicionados. Podemos ir a cemitérios, prontos socorros, qualquer lugar e levar a mandala.
Olhando do ponto de vista da mandala, é mais fácil vermos o lama como o Buda, o Dharma e a Sangha, como as três joias, pois o papel do lama é chegar onde ninguém tem experiência de mandala e abri-la. Seu papel é não só abrir a mandala, como expandi-la e ajudar a preservá-la. Essa mandala não é criada pelo Lama, é a mandala do Buda. A diferença da mandala do Buda em relação a outras paisagens é que, quando a encontramos, percebemos que ela sempre existiu. Ela não é fabricada. Então, não é fabricada essa mandala. Ela é natural, né? As outras paisagens são fabricadas, dependem de causas e condições. A mandala do Buda é totalmente abrangente. Não há fenômeno que ela não inclua. É totalmente inclusiva, né? As outras paisagens tratam de algumas coisas, mas não tratam de outras. É por isso que os mestres dizem que precisamos ver com lucidez, ver a realidade como ela é. Assim veremos a mandala como ela é, não fabricada, natural, né? Não construída, né? Um budismo livre de si mesmo, para a gente concluir então esse capítulo, né, do apêndice 1. O budismo é a liberdade. O grande caminho budista é como um rio que faz um longo trajeto e se dissolve no oceano da natureza última. Nesse oceano não há sofrimento, nem extinção do sofrimento, não há causa do sofrimento, não há caminho para a extinção do sofrimento, não há realização nem não realização, não há sabedoria nem não sabedoria. Há a natureza ilimitada, o oceano sempre esteve presente. Então, isso que a gente vai se lembrar, né? Então, o rio vai conduzir-se até o oceano. E ele vai perceber que ele sempre foi água. E esse que é o ponto. Então, o budismo, ele se dissolve a si mesmo. Ele é livre de si mesmo. O budismo, enquanto ensinamentos, enquanto textos, então ele é impermanente, certo? Se eu me fixar aquilo, eu posso criar um dogmatismo, eu posso ser sectário, achar que a minha religião é a melhor, e assim por diante. Lembra? Quando eu atravesso o rio, se eu pegar o barco e sair com ele nas costas, é uma coisa meio maluca, né? Não é o caso, certo? O barco foi útil para atravessar o rio, e não para eu entrar no meio da mata com aquilo, por exemplo, ou cruzar um deserto. Então, a gente deve ver o budismo livre de si mesmo. Se o budismo te conduzir à liberdade, ele vai se autodissolver. É isso. Depois você vai olhar para todos os ensinamentos como um ornamento da natureza primordial, que podem ser úteis e se tornarem meios hábeis para beneficiar os outros. Beleza, gente? Aí no finalzinho tem aqui o Dalai Lama, como foi pintado no caminho do meio lá no templo de Viamão. Então vamos fazer os instantezinhos de silêncio. Se alguém tiver alguma pergunta, uma colocação, fale agora ou cale-se para sempre. Agora é o momento. Ô, Gabriel, tava lendo recente sobre a impermanência, né? E daí li uma frase que me chamou muita atenção. Se a gente parar para observar, daqui a 100 anos, praticamente todas as pessoas do mundo morrerão, né? Vai ser, poucas pessoas, não todas, né? Mas a gente parar, pouquíssimas pessoas daqui a 100 anos vão estar vivas, né? Daí isso, se for pensar, assim, meu, é uma demonstração muito forte mesmo da impermanência e o tão, enfim, sensível, né? Frágil que é a nossa vida humana, né? E a necessidade da gente realmente se dedicar na prática, né? Perfeito, é isso mesmo. Isso é uma maneira da gente contemplar mesmo. Daqui 100 anos não vai ter praticamente ninguém que está vivo agora, né? É uma porcentagem ínfima de alguém que está nascendo agora e que vai ter lá 101, 102. Quem chega nessa idade, né? É isso mesmo. É que a gente faça um bom uso, né?
da nossa vida humana. Basicamente é isso. A gente tem muitas causas e condições favoráveis, não é? A gente não está numa guerra civil, a gente não está morando do lado de um vulcão, né? Não tem um tsunami, não é? A gente tem um lugar para dormir, a gente tem comida, a gente tem roupa, né? A gente tem faculdades íntegras, preservadas, que a gente consegue ler, a gente consegue entender, a gente consegue ouvir os ensinamentos. A gente tem um mínimo de estabilidade para parar, respirar, olhar os ensinamentos. E o mais importante, gente, eles fizeram sentido na nossa vida. Por isso que nós estamos aqui hoje. Então a gente não estaria às 9h32 acordado aqui, né? Depois de ter trabalhado, feito um monte de coisa no dia. A gente está aqui, ó, batalhando, né? Tentando não deixar fechar a pálpebra. Então, lembra, né, desse ensinamento agora que a gente olhou? Os quatro pensamentos que transformam a mente, eles vão ajudar a gente a quê? A querer mergulhar na mandala, encontrar o verdadeiro refúgio. Chega de outras coisas que são tapiação, que são, vamos dizer assim, superficiais, são remendo. Eles vão cair. Eu quero encontrar o que que eu posso realmente me refugiar. Na hora da morte, da minha morte, na hora da morte dos meus entes queridos, aonde eu posso colocar a minha mente que não vai flutuar? Vocês estão entendendo? O que que eu vou fazer com a minha mente na hora da morte? Ou o que que eu vou fazer com a minha mente na hora que eu estiver vivenciando, presenciando uma situação muito difícil, né, uma catástrofe, uma tragédia, ou mesmo a morte de um ente querido que eu tenho muito zelo, muito apreço. Como é que eu vou ajudar? Então, aí, isso aqui está querendo dizer qual que é o seu refúgio? Aonde você coloca a sua mente na hora do aperto? É isso. E aí está o seu refúgio. Então, que sejam os ensinamentos. E mais que os ensinamentos, porque eles são o dedo do Buda. Lembra? Que seja a forma de a gente olhar para a lua. Então, eu tenho que ver a experiência e não ficar preso só às palavras. Eu tenho que transformar aquilo em vivência mesmo, né? Tá bom? Muito bem, então vamos fazer a nossa dedicação. Deixa eu colocar aqui para compartilhar com vocês a nossa sadhana. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Vamos ler lá no final aqui, neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. A gente vai fazer a prece final para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça. Que a grande tradição do Amarichanti Rakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Tritson Delsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Embocho Sri Che Zangling Sa Chame Droju Josun Wadan
Nidradasa Gevesho. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez. Valeu pelo encontro, pela prática. Um grande abraço. Boa semana. Valeu. Gratidão, Gabriel. Obrigado. Boas práticas. Até a semana que vem. Último encontro. É, Tchau, valeu. tchau. Tchau, tchau.